Fala galera! Na escola, as aulas de biologia parecem incrivelmente chatas, mas na verdade a anatomia do nosso corpo é algo extremamente fascinante, se falarmos sobre isso em uma linguagem mais compreensível. Hoje vamos lhe contar quantos tipos de sangue realmente existem, por que as pessoas mais velhas perdem o interesse que costumavam ter pela comida e com que frequência você troca completamente a pele. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ainda temos muitos vídeos interessantes pela frente. Vamos lá! Tipo sanguíneo. Vamos começar pelo mais simples. Todos sabem que existem 4 grupos sanguíneos, o último deles sendo considerado o mais raro. E existe o fator RH, que também desempenha um papel importante na transfusão. No entanto, cientistas de várias universidades ao redor do mundo vêm sugerindo que é possível que existam muito mais grupos sanguíneos do que pensávamos. Essas suposições são baseadas no fato de que existem diferentes antígenos na superfície de nossos eritrócitos. O primeiro deles foi descoberto em 1900 e tornou-se a base para a divisão em 4 grupos, sobre os quais aprendemos nos livros didáticos. Mas o que acontece é que, com o tempo, os biólogos estão descobrindo cada vez mais e mais antígenos. Portanto, há cada vez mais variedades de sangue. A Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue, por exemplo, já reconhece 38 grupos. Arrepios. Junto com os soluços e bocejos, a capacidade de nossa pele de se arrepiar é uma das funções mais misteriosas do nosso organismo. Cada pessoa fica arrepiada por causa de diferentes estímulos, mas geralmente uma temperatura baixa ou uma emoção muito forte contribuem para isso. Mas por que precisamos disso e será que realmente precisamos disso? Bem, os seres humanos contemporâneos na verdade não precisam. Só mesmo para escrever "fiquei arrepiado" nos comentários de algum vídeo muito comovente. Isso porque estamos lidando com um reflexo rudimentar, isto é, um reflexo que herdamos de nossos ancestrais, mas que há muito já se perdeu seu significado. Para os primatas, essa propriedade da pele serve para afofar a pelagem. Se estiver frio no ambiente, a cobertura peluda nesta posição irá aquecê-lo melhor. E se o inimigo estiver ameaçando, um macaco com o cabelo arrepiado parecerá mais intimidante. Não temos pelos tão densos pelo nosso corpo, por isso a única coisa que vemos na nossa pele são os músculos estimulados dos folículos capilares. DNA humano. A molécula de DNA existe nas células de absolutamente todos os organismos vivos da Terra. É uma conclusão lógica supor que nos humanos ela é a mais complexa de todas, mas isso não é inteiramente verdade. Sabe-se, por exemplo, que nosso genoma é 98% semelhante ao de um chimpanzé, mas isso até que é lógico, afinal, somos os parentes mais próximos um do outro. Mas não sabemos muito bem explicar como o fato de que o nosso DNA é 50% semelhante ao de uma banana e 70% idêntico ao de uma lesma. Já vamos logo dizendo que isso não significa que uma pessoa consiste em metade fruta e mais de 2/3 de molusco. O genoma funciona de uma maneira muito diferente. Até mesmo uma centésima parte dele pode conter uma quantidade colossal de informações que determinam tudo. E essa vasta coincidência nos DNAs pode ser explicada pelo fato de que absolutamente toda a vida na Terra se desenvolveu a partir de uma única célula há mais de 1,5 bilhão de anos. Foi só mais tarde que os organismos se tornaram multicelulares e se dividiram em plantas e animais. Então, de certa forma, somos todos parentes uns dos outros. Costela extra. Não é difícil sentir que as costelas começam logo abaixo das clavículas de uma pessoa. Você provavelmente já até viu essa imagem centenas de vezes em enciclopédias e livros. Mas para 0,5% da população mundial, o raio-x do abdômen é um pouco diferente. A diferença é que a partir das vértebras cervicais inferiores saem uma ou até mesmo um par de costelas extras. Em casos muito raros, elas formam estruturas completas e até mesmo se conectam ao externo. Nesse caso, a pessoa pode até precisar de uma intervenção cirúrgica. Bexiga. Esperamos que a dica a seguir não seja útil para você, mas iremos compartilhá-la mesmo assim. Se precisar contar a alguém uma mentira muito convincente, beba o máximo de líquido possível e espere um pouco. Pois é, os cientistas fizeram experimentos e provaram que pessoas com bexigas extremamente cheias enganam outras com muito mais eficácia. A explicação é extremamente simples. Nesses momentos, a pessoa deve se concentrar o máximo possível no autocontrole. Portanto, ela também filtra melhor suas palavras. Então é improvável que ela seja capaz de deixar escapar algo que não devia. Se bem que, sejamos sinceros, às vezes, nessas situações, estamos dispostos a dizer qualquer coisa, apenas para correr mais rapidamente para o banheiro. Ouvido interno.
Da próxima vez que você comer uma bela refeição, preste atenção em como seus ouvidos estão se sentindo. É possível que você note um leve ruído que diminui ligeiramente sua audição. Mas como o estômago e este órgão dos sentidos podem estar conectados? Da maneira mais direta possível. Dentro da sua cabeça se encontra o chamado ouvido interno. Ele é parcialmente preenchido com dois tipos de fluidos, a perilinfa e a endolinfa. Sua quantidade pode variar ligeiramente devido a certos alimentos. Por exemplo, alimentos que são muito salgados ou açucarados, assim como a cafeína. No entanto, essa alteração é suficiente para causar zumbido ou outro barulho. Em alguns casos, pode causar até tonturas. Papilas gustativas. Ao nascer, cada pessoa tem cerca de 9.000 papilas gustativas na boca, juntamente com o olfato. São elas que despertam o nosso apetite e nos permitem experimentar as diferentes sensações da comida. No entanto, a sensibilidade da língua e do nariz pode mudar durante um resfriado, por exemplo. Mas por volta dos 50 anos, esse processo se torna irreversível e a precisão de nosso paladar e do nosso olfato simplesmente começa a diminuir naturalmente. Tudo isso pode fazer com que a pessoa passe a comer pouco cronicamente. Você mesmo provavelmente já percebeu que o apetite de seus parentes mais velhos diminui com a idade. Isso também se deve ao fato de que é difícil para os idosos comer certos tipos de alimentos devido à fraqueza dos dentes e gengivas. Pele dos dedos. Essa é uma pergunta que provavelmente atormenta você desde a infância. O que acontece com a ponta dos nossos dedos durante um longo banho? Por que eles ficam tão enrugados? Bem, você e eu já sabemos que na natureza nada acontece sem motivo. Há explicação para tudo, mesmo que seja num distante passado pré-histórico. E este é um caso desses. Hoje em dia, para comer peixe fresco, basta ir à peixaria mais próxima ou fazer um pedido. Cerca de 10.000 anos atrás, seria preciso pegar a presa com suas próprias mãos. E acredite, é muito mais fácil fazer isso com a pele enrugada. Imagine um pneu de carro. As ranhuras no pneu melhoram a tração em um piso molhado e ajudam a drenar a água. O mecanismo é exatamente o mesmo com a nossa pele. Cabelo. Não importa o quanto o seu cabelo cai ou quebra, ele é ainda muito mais forte do que você pensa. Em média, uma mecha do seu cabelo pode suportar 100 gramas de peso e todos os fios juntos até 12 toneladas, ou seja, a massa de 2 elefantes adultos. Essa força pode ser comparada à do Kevlar, uma fibra especial usada para reforçar coletes à prova de balas. Temos outro fato interessante sobre o cabelo. A quantidade potencial dele depende da sua cor natural. Os cientistas descobriram que as pessoas loiras costumam ter mais cabelos, mais precisamente, cerca de 150.000 fios. Logo estão as morenas, com 110.000, e, curiosamente, as ruivas ficam em terceiro lugar. Na cabeça dessas pessoas, só pode crescer no máximo 90.000 fios de cabelo. Mas vale lembrar que esses são valores máximos. É impossível prever como este ou aquele organismo lidará com eles. Cérebro. Devido a diferentes circunstâncias, a quantidade de matéria cinzenta em nosso cérebro pode variar. Uma dessas circunstâncias é a gravidez. Sim, os cientistas descobriram que durante o período de gestação, o tamanho do cérebro da mulher diminui ligeiramente. Mas isso não prejudica em nada suas habilidades intelectuais. Pelo contrário, as mudanças aumentam a eficácia de certas áreas dos lobos frontal e temporal, que são responsáveis pelo apego e pela comunicação. Isso se manifesta no fato da mulher se tornar mais cuidadosa, sentir melhor o filho e compreender seus desejos, mesmo sem palavras. Na linguagem popular, costumamos chamar esse fenômeno de instinto materno. Os fatos surpreendentes sobre o cérebro podem ser enumerados infinitamente, mas hoje vamos falar só sobre mais uma coisa. Devido às peculiaridades da estrutura do cristalino, vemos o mundo completamente invertido. O córtex visual dos hemisférios cerebrais é que é o responsável por garantir que a imagem corresponda à realidade. É ele que vira a imagem e coloca tudo no seu lugar. Mas nos primeiros dias após o nascimento, os bebês precisam ver tudo de cabeça para baixo, já que seu cérebro ainda não aprendeu esse truque. Pele. Você provavelmente já ouviu falar um monte de vezes que as cobras, os camaleões e um monte de outros animais trocam de pele regularmente. Na verdade, você faz a mesma coisa todos os dias, simplesmente não percebe. O maior órgão do corpo é completamente renovado em cerca de um mês, se você tiver entre 16 e 30 anos. Nos bebês, isso acontece em 3 dias e nas pessoas mais velhas, passa a levar cada vez mais tempo. Dentes.
Esse órgão do nosso corpo pode muito bem ser confundido com os ossos. Afinal, ele também é duro, tem uma cor clara e é rico em cálcio. Mas na verdade, os dentes não são ossos e diferem significativamente deles no que diz respeito à sua composição e suas propriedades. Em primeiro lugar, eles não podem se calcificar e se regenerar. É uma pena, porque seria muito bom poder só colocar um gesso em um canino quebrado, em vez de pagar uma fortuna pelo trabalho de um dentista. Mas por outro lado, os dentes são muito mais fortes do que os ossos, e isso é graças a uma substância especial chamada dentina. Portanto, não se surpreenda da próxima vez que vir algum recordista puxando um peso enorme com a força da tração dentária.